Uh. Valeu, galerinha, beleza? Começando aqui mais um vídeo aqui, diretamente de Coração de Jesus. Hoje eu tenho a honra de estar recebendo Júnior, diretamente de Ponto Cigano. Hoje ele reside aqui em Coração de Jesus. E aí, Júnior, você tá bom? Prazer, Gui. Um abraço aí dos internautas que acompanham seu canal. Tudo bem, graças a Deus. E vai ser um prazer aqui dar essa entrevista aí pro seu canal, para vocês, né, que nos acompanham aí nas redes sociais. E para começar, Júnior, eu queria que você contasse um pouco quem é Júnior. Então, Gui, boa pergunta. É a oportunidade, né, de estar compartilhando, de contando para vocês um pouco da minha trajetória. Eu sou nascido aqui em Coração de Jesus, residi toda a minha infância na comunidade ali de Ponte dos Ciganos e vim para Coração de Jesus aos 16 anos de idade para dar continuidade ali nos meus estudos. E tem grandes histórias ali em Ponte dos Ciganos. Foi onde que eu tive a minha base familiar, foi onde eu dei os meus primeiros passos também na minha formação pessoal, aonde as boas amizades e os bons princípios fizeram com que eu chegasse até aqui. E para falar um pouco, antes de chegar como ser atual vereador do município de Coração de Jesus, para chegar até aqui, você passou por vários outros serviços. Qual foi eles? Muitas etapas. Eu me recordo, Gui, que ao chegar em Coração de Jesus, a primeira pessoa que me deu a oportunidade de ingressar no trabalho de forma legal foi o nosso amigo Beto Cereais, né? Todos conhecem aí, o Antônio Gilberto Veloso de Melo. Uma pessoa muito bacana, que teve a confiança de abrir as portas ali do seu comércio e me dar a chance de crescer. Inclusive, na minha campanha, foi um dos exemplos que eu compartilhei com as pessoas que ali, naquele comércio, vendo aquela figura enquanto homem, pai de família, uma pessoa séria e idônea, eu tive a oportunidade de somar no meu crescimento ali muitos adjetivos, como, por exemplo, sempre manter um posicionamento firme, coerente, honestidade e muito trabalho. E da onde é que veio a inspiração para se tornar um vereador, um candidato a vereador? Então, Gui, como eu acabei de relatar essa experiência aí no comércio, eu passei por outros comércios, como Duzinha Cereais, também Mazim Doce e tantos outros. E por causa da dificuldade, principalmente financeira aqui na nossa cidade, eu fui obrigado a tentar uma alternativa em Montes Claros, Belo Horizonte e, por último, em São Paulo. Mas sempre com o desejo de retornar para Coração de Jesus, que é a cidade, a terra que eu nasci e que eu tanto amo. E retornando de São Paulo, eu tive a oportunidade de concorrer a uma vaga através do concurso público, na época aí do finado prefeito, doutor Pedrinho. E nesta oportunidade eu fui classificado e fui chamado imediatamente e ocupo hoje, como servidor público, o cargo de motorista efetivo ali na prefeitura e comecei a trabalhar no transporte escolar. E ao longo da minha trajetória enquanto servidor público, em alguns momentos eu vi muitas situações acontecendo que me deixava triste, como, por exemplo, a perseguição política que acontece aqui na nossa cidade, através do poder público, muitas perseguições, muita marcação, muita coisa errada. E um belo dia eu tive a coragem de expor um pouco dessas dificuldades ali na Câmara Municipal, onde, na tentativa de buscar a ajuda dos nossos representantes ali no Legislativo, e por causa daquela manifestação minha, Gui, eu fui muito perseguido a partir daquele momento. Eu me lembro que esse pronunciamento foi no dia de segunda-feira, e na quinta-feira eu já estava sofrendo retaliações políticas, já passei a não atuar mais
naquele setor de trabalho, já fui reconduzido a outros tipos de atividades, ao ponto de me colocarem em um local achando que estaria me subjugando, e foi exatamente naquele momento que eu parei e pensei, eu preciso continuar, eu não posso deixar que acabe, né, esse ímpeto de falar a verdade, de sempre buscar o melhor para a nossa cidade. Porque naquele momento que eu estava ali pronunciando ali naquela tribuna, era enquanto cidadão que ama e quer o melhor para a nossa cidade. Então, quando eu vi que a minha fala incomodou algumas pessoas que estavam atuando no poder público, eu então fui me preparar para somar para a nossa cidade. E foi aí que veio a ideia de disputar uma eleição, né, de concorrer uma vaga ali no cargo ali de legislativo, como vereador, e aí eu comecei a preparar então para ingressar na política. Então, o que me motivou foi, primeira coisa, foi as perseguições, as retaliações políticas e o desejo de ver a nossa cidade melhorar. Isso que me motivou a disputar a eleição para vereador. E como você conseguiu ser vereador, qual foi o maior desafio até agora? Meu maior desafio até agora, Gui, é fazer com que o sistema, de fato, funcione para servir o povo. Porque a política é estar nela para servir. Inclusive, eu sempre digo a seguinte frase: eu não entrei na política para ser mudado por ela, mas para mudar a política, da forma como ela tem sido feita. Então, a maior dificuldade é exatamente isso, de diminuir a distância entre o cidadão e o poder público, através do diálogo, das boas ações, da busca de recursos, da busca de incentivo, para que, de fato, eu possa ver na prática aquela cidade que eu tanto sou. E recentemente teve um caso onde envolveu todos vocês, vereador. O que você tem a dizer sobre isso? Esse caso em específico seria o caso do auxílio alimentício. Isso. Então, Gui, que bom que você lembrou dessa questão e tenho aqui a oportunidade de esclarecer para a nossa população corjesuense que eu estou muito tranquilo em relação a tudo aquilo, tendo em vista que eu não participei em momento algum da elaboração daquela proposta, e também quando eu tive conhecimento daquele projeto, eu de imediato eu me posicionei contra, não achei justo da forma como aquilo foi elaborado, até mesmo porque não houve transparência da mesa diretora para que a população conhecesse aquele projeto. E aí, quando chegou para mim aquele projeto, conhecimento desse projeto, no dia 15 de maio, às 13 horas e 13 minutos, né, eu estava seguindo para Montes Claros, eu recebi o arquivo em PDF, onde naquele momento eu fiquei muito indignado, e naquele momento, quando eu cheguei ali em Montes Claros, na casa de um grande amigo meu, eu pedi ele licença, né, em uma repartição da sua casa, para que eu pudesse ficar ali sozinho, meditando, refletindo sobre esse projeto, e foi exatamente naquele momento que eu tive a ideia de compartilhar com algumas pessoas, com alguns amigos, essa pauta, esse projeto, e pedir para que esses companheiros, esses amigos, pudessem compartilhar também nas redes sociais aquele projeto e aquela pauta que seria votada no dia 18, que foi aí que começou a ter aquela grande repercussão nas redes sociais, porque esses meus amigos, colegas, cidadãos corjesuenses, compartilharam e pediram para que as pessoas se movimentassem para poder estar na Câmara Municipal ali no dia 18. E foi isso que aconteceu. Então, as pessoas ficaram indignadas
e foram para a Câmara Municipal. E aí as pessoas ficaram indignadas e foram até a Câmara Municipal manifestar contrário àquele projeto. Eu fiquei muito feliz, Gui, porque as pessoas puderam perceber a importância da força que o povo tem. E ali, diante daquela manifestação, aquele projeto foi retirado de pauta, foi arquivado, e aquele projeto nem apresentado não foi para ser votado ali naquele dia. Então, o que eu tenho a dizer sobre aquele projeto é que, desde o início, eu fui contrário. Um dos outros 10 vereadores também se manifestou imediatamente também de forma contrária. E houve também um terceiro vereador que aparentemente se manifestaria contrário. Os demais eu não tive a oportunidade, né, de dialogar. Certo é que no final das contas nós alcançamos o objetivo, que foi, sabendo que meu voto seria um voto vencido, porém, junto com a mobilização da população, alcançamos o nosso objetivo, de que foi não aprovar ali aquele projeto. E recentemente também teve o caso das casinhas popular, que pegou você indo lá e tal. O que você tem a dizer sobre isso? Sobre essa questão que está circulando aí nas redes sociais, sobre as casas populares e sobre as informações que circulam de forma distorcida, o que aconteceu foi o seguinte: na quinta-feira passada, eu fui procurado por muitas famílias dizendo que estariam sendo prejudicadas em relação ao número de senhas que seriam distribuídas. Apenas 250 senhas seriam distribuídas. E me procuraram no sentido de que eu pudesse fazer alguma coisa. E aí eu comecei a estudar se haveria legalidade nas nossas cobranças. Então, isso chegou para mim na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, eu protocolei junto ao Ministério Público um pedido para que a limitação dessas 250 senhas, elas fossem retiradas do edital e que fosse livre, para que todas as famílias cadastradas, né, no cadastro único do nosso município, tivesse a liberdade e a possibilidade de fazer as suas inscrições. Ou seja, nós sabemos que são apenas 40 casas, porém, nós temos no nosso município mais de 3.000 famílias cadastradas, que estão incluídas na faixa de baixa renda. Então seria muito injusto no nosso município ter mais de 3.000 famílias nessa situação de vulnerabilidade e o edital limitar apenas 250 inscrições. Então, um dos pedidos foi esse. Pedi também para que fosse analisado para, se caso tivesse tempo hábil, o município também disponibilizasse um link para que as pessoas pudessem lançar as suas informações, fazer o seu cadastro, a sua inscrição, através de um link, né, usando aí o meio digital. Também foi pedido para que fosse alterado ali no edital, para que aquela pessoa que fosse enquadrada ali naquele cadastro único pudesse compartilhar uma autorização para que alguém pleiteasse ali aquela casa para essa pessoa. E nós sabemos aí, chegou relato para mim, de algumas pessoas que estariam sendo limitadas a concorrer a essas inscrições devido a estar doentes, né? Ou seja, está em casa, em cima de uma cama, sem possibilidade de ir até lá fazer aquela inscrição. Porém, o edital restringia que não poderia ninguém fazer, por meio de procuração, fazer essa inscrição. Então, havendo essa possibilidade de alterar o edital, qualquer pessoa, a partir desse momento, poderá, então, se comprovado a impossibilidade, mediante uma procuração, essa pessoa fazer a sua inscrição aí através de outra pessoa
através dessa procuração. Então, são alguns critérios. E aí, Gui, também é importante lembrar, está circulando nas redes sociais, que a minha atuação foi no sentido de prejudicar as famílias. E isso é um fato, uma notícia equivocada. Eu não fui ali para poder barrar aquele projeto, eu não fui ali para pleitear nenhuma casa, até mesmo porque eu tenho a minha casa própria. Enfim, o que está circulando até então são informações distorcidas. E recentemente também eu vi Gabriel, esse tal menino ali, um menino jovem. Sim. Tipo assim, eu via muito que ele tava mais você, Larissa, andando tudo junto. De fato, o que aconteceu entre vocês? Você pode estar falando? Ô Gui, eu acho não, eu tenho toda convicção, toda certeza que ele é a melhor pessoa para te dar essa resposta. Porque até aonde eu sei, não existe nada que eu tivesse feito para fazer com que ele agisse daquela forma. Então eu não poderia, seria injusto da minha parte eu falar para você o que aconteceu que motivou ele até a ter esse tipo de ação, de atitude. Até mesmo porque, como você acabou de dizer, é uma pessoa que estava sempre comigo, né, sempre que possível, fazendo visitas, participando em algumas reuniões, inclusive fazendo algumas matérias, algumas edições de vídeos. Ele, de forma aleatória, não tinha nenhum contrato firmado entre a gente, mas sempre que possível ele oferecia esse trabalho de forma voluntária, né, de forma voluntária, e mesmo assim, após essas edições que aconteciam, eu reconhecia o seu trabalho e passava um certo valor que ele me cobrava. Então, assim, eu até o momento eu não sei, estou também curioso para saber o que aconteceu, que motivou ele a ter essa atitude, sem ao menos me procurar antes e compartilhar ou cobrar de mim alguma mudança no nosso comportamento, no relacionamento, se é que há alguma coisa que o feriu, e para que ele tivesse esse tipo de atitude. Mas nós teremos sim a oportunidade e o momento, ele terá e ele irá sim, no momento certo, trazer esclarecimento, até mesmo porque eu quero e já estou providenciando para que a gente obtenha essas respostas. E recentemente também, eu gosto muito de olhar Instagram, se estranhar. Aí tem uma página aqui de Coração de Jesus que teve uma pessoa que mandou observando a entrada da cidade. O que você tem a dizer sobre isso? Essa observação seria em qual sentido? Que tá mal organizada, não tem contramão, mão certa, não tá bem alinhada. Sinalizar a questão. Vale ressaltar, Gui, que esse projeto, né, que se iniciou na gestão passada, que foi feito bem de última hora, e eu até costumo dizer uma obra eleitoreira. Por que eleitoreira? Porque é uma obra que está até hoje sem finalizar. Já houve algumas pequenas mudanças nessa obra, vocês sabem muito bem que foi alterada aqui, ali aquela rotatória para quem vem de Montes Claros, sentido Coração de Jesus. Também já foi retirado alguns canteiros de árvores ali próximo ao supermercado Avião, deixando o visual totalmente diferente daquele canteiro ali. Então, vocês percebem que me parece que já estão antecipando a alteração daquele projeto, ou seja, depois que eles entregar de fato aquela obra, posteriormente vai ser mudado ali aquele canteiro. Eu imagino que vai fazer um corte ali, né, para que tenha mais facilidade do acesso dos veículos. E de fato eu concordo com esse questionamento. Precisa sim melhorar, mudar a entrada daquela cidade ali, da nossa cidade, fazer com que de fato a gente receba uma obra com qualidade, com eficiência, que é isso que o povo de Coração de Jesus merece. E outro detalhe, foi uma pessoa anônima essa conta,
do Pitinha, se não me engano, comentou que tem a vantagem que os vereadores daqui têm a cara de bater de frente, tipo assim, pra falar as coisas. O que você tem a dizer sobre isso? Ou precisa mais vereador, ter mais coragem, mais ação? O que você me diz? De fato, Gui, precisa sim. Eu acho, não, eu tenho certeza absoluta que todos os 11 vereadores eleitos pelo povo de Coração de Jesus foram eleitos para representar, fiscalizar, acolher as demandas, buscar diálogo, né, fazer com que as coisas de fato aconteçam na nossa cidade. E para isso, a gente precisa de fato, como diz o ditado, dar a cara à tapa e abrir a boca. A gente precisa fazer isso. E é preciso que todos os 11 vereadores façam isso. E da minha parte, eu digo o seguinte: estou sempre à disposição, aberto ao diálogo, aos questionamentos, às críticas, também às propostas que possam somar aí o nosso mandato. Aí, outra observação foi a do SAMU, que teve cerimônia, mostrando a outra ambulância. Aí o povo tá querendo saber se vai ter seletivo, ou já teve, ou se veio outras pessoas de outro lugar. E o que você tem a dizer sobre essa nova chegada da nova ambulância? Essa nova ambulância aí é muito importante, essa aquisição aí. Parabéns para todos os envolvidos aí nessa aquisição, um bem muito importante aí para a nossa cidade. E é importante ressaltar que é preciso ter muito cuidado, né? E que seja feito um processo muito bem feito para que se contrate essas pessoas para estar atuando. Eu não tenho informações no momento para dizer se já foi feito esse processo seletivo, se já houve esses contratos, mas o que tem chegado até mim é que ainda não está totalmente funcionando aí essa nova unidade. Eu não sei dizer com propriedade se de fato isso está acontecendo. São muitas as demandas, que, como eu disse no início, e nem sempre eu terei as respostas, né, precisas no momento. Então, nesse caso, eu peço que aguarde, né, um pouco de paciência, que junto a gente vai buscar essas informações. E outro questionamento foi a empatia com os profissionais. Que decorrer, o povo está questionando que tem uns carros, ambulância, carro da saúde, que espera os próprios servidores do hospital, ou que seja de outro ponto de saúde, posto de saúde, alguma coisa assim do tipo. O que você tem a dizer sobre isso? Aí está situando que é uma carona, se pode, não pode. Sobre essa situação, Guilherme, também tem chegado até mim e fiquei muito preocupado, inclusive relatos absurdos quanto a essa prática. Eu digo que o meu papel e o nosso papel enquanto vereador é fiscalizar para ver se de fato isso está acontecendo e, se tiver, tomar as medidas cabíveis. Quem terá as respostas mais claras e objetivas nesse momento, certamente será o diretor do hospital, né, que tem todo o controle ali das ambulâncias, juntamente com o secretário de saúde. Outro questionamento aqui sobre a brigadista municipal. Que você está falando que fez uma reforma lá, se não me engano, na saída, e que até o momento não teve inauguração, ninguém apresentou ninguém. E você tem o que me dizer sobre isso? Sobre a Brigada Municipal, Gui, eu tenho algumas informações. É algo muito preocupante. Primeiro, já era para ter sido inaugurado, né, aquela Brigada Municipal. Não sei por que está demorando tanto aquela inauguração. Também vale lembrar que muitas cobranças têm acontecido, e exatamente pelo fato de não ter acontecido a inauguração, os brigadistas estão limitados para atuarem. Então a gente aproveita para cobrar aí o mais rápido possível a ação do executivo para que possa acontecer aí essa inauguração. Também, Gui, a gente precisa frisar
de que os nossos brigadistas, até hoje, estão trabalhando ali na expectativa de ser criada a sua pasta específica. Ou seja, o salário que eles estão recebendo não é compatível, a jornada de trabalho também não é compatível com o que o brigadista merece. E é uma das cobranças que eu tenho feito ali na Câmara Municipal. Ação do Executivo para regularizar essa situação. Aproveitando também para ressaltar que aquela estrutura só chegou naquele ponto que vocês estão vendo mediante esforços de várias pessoas, políticos, sociedade civil, o CONCEP, Ministério Público, alguns recursos de alguns deputados, e por isso nós temos ali aquela brigada da forma que se encontra. Estamos ansiosos para ver de fato a conclusão, né, completa ali daquele espaço e esperando aí ansiosamente para que aconteça aí a inauguração. Aí teve gente também anônima nessa página também que comentou que teve carro do Conselho Tutelar, conselheiros, indo até o CRAS pegar leite. Aí uns falam que é pro conselheiro, outros falam que é para distribuir. O que você tem a saber disso? De fato, se isso estiver acontecendo, o que precisa ser feito é que haja uma denúncia, porque não tem como a gente fazer, né, ter alguma ação se não houver a denúncia formalizada. E tendo isso formalizado, né, cabe aí aos responsáveis a pagar pelo que estão fazendo, ser no mínimo chamado a atenção, né, porque o carro do Conselho Tutelar é para atender às demandas do Conselho Tutelar. Então, a gente precisa saber se de fato isso está acontecendo, será se não é boato, será se de fato é verdade, e quem viu e tem certeza não denunciou por quê, ou não reclamou por quê, não procurou a Câmara de Vereadores, não procurou o prefeito, não procurou o Ministério Público, porque a gente precisa ter muito cuidado nas informações que circulam hoje, principalmente na internet. Muitas fake news, então a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente não pode fingir que não está vendo. A gente precisa acolher essas demandas, acolher o que a população está nos trazendo e fazer um filtro e buscar mobilizar para que a verdade ela venha acontecer. A verdade, a justiça e o respeito. E para finalizar, eu queria fazer outra pergunta, que eu já fiz no começo, diferente, para você. Fora do cargo de vereador, quem é Júnior? Essa é uma pergunta que soaria melhor se a resposta viesse de outra pessoa, né? Falar da gente é muito difícil, né? Mas eu vou tentar responder sua pergunta dizendo que Júnior Fagundes é uma pessoa simples, humilde, que veio de uma família simples, ali da comunidade de Pontos Ciganos, minha mãe, Dona Aurora, meu pai, seu Abílio Fagundes. É uma pessoa que, desde muito cedo, aprendeu a amar a sua terra, o seu povo, a sua família. Júnior Fagundes, antes de estar ocupando um cargo, é um pai de família, é um cristão, temente a Deus, que zela pelos princípios, pelos bons costumes, e que tem coragem para lutar pelo povo, pelo desenvolvimento da nossa cidade, e que jamais vai deixar que as adversidades me façam parar de caminhar e acreditar que é possível fazer um futuro melhor. Esse é o Júnior Fagundes, fora também de um cargo eletivo, fora de um cargo político. Um cidadão comum, trabalhador, que olha para a dor e a necessidade daqueles que caminham lado a lado. E agora, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo cojesuense e região.
A mensagem que eu quero deixar para todo cidadão cojesuense é que não deixe de acreditar nos seus sonhos. Você que ama o coração de Jesus, você que acredita que é possível melhorar o nosso município, que é possível melhorar a qualidade de vida do nosso povo, a qualidade de vida sua e da sua família, continue acreditando nos seus sonhos. Seja você o diferencial, porque muitos não vão acreditar nos seus sonhos, mas se você acreditar e se você sair do conforto e começar a mobilizar aquilo que você acredita, você vai ver acontecer na sua vida. Então, Coração de Jesus tem jeito. Uma cidade de centenária, mais de 100 anos. É possível a gente avançar muito mais. Se nós achamos que está bom, podemos e poderíamos estar muito melhor. Então a mensagem que eu deixo é essa. Acredite nos seus sonhos. Acredite na sua força, no seu potencial. Porque você é cojesuense. E você pode muito mais. E para finalizar, queria te agradecer pelo aceito o convite. E aqui foi mais um vídeo. Espero que vocês gostem, comentem e compartilhem. Aí, obrigado, Gui. Estou sempre à disposição, viu? Os questionamentos aí, nosso bate-papo sempre aí aberto a comunicar com você e com seus seguidores e com toda a população cojesuense. Yeah.